noite, igreja. Graça e paz abençoados. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo, aonde nós paramos na página 32. Vamos começar na página 32. Então, esse estudo que nós estamos fazendo, nós já temos falado, enfim, de todo o sistema. Temos falado das obras mortas, temos falado de batismo, temos falado das religiões, falado do sistema, enfim, temos falado do diabo, do tal de acusador que acusava os irmãos, temos falado de jejum, das campanhas, enfim, falamos praticamente, resumindo quase todo o nosso ensino, falando do que nós éramos presos no sistema. Então nós paramos aonde Jesus, deixa eu voltar aqui atrás um pouquinho aqui, aonde dizia assim que primeiramente entendemos, voltando na parte 31, primeiro entendemos e já sabemos que o livro de Mateus é um livro histórico. Então nós sabemos que o livro de Mateus, o livro de João, Marcos, Lucas, são os livros históricos que falavam a respeito do nascimento, a vinda de Jesus, o progresso dele até a morte dele. Então, o livro de Mateus, Marcos e Lucas não é o Novo Testamento, é livro histórico. Então, Jesus estava falando a respeito desses acontecimentos. Mas nós chegando na página 32, assim acontecerá a essa geração má. Ele dizia a respeito a alguns escribas e fariseus que lhe pediam um sinal. Esse texto não tem nada a ver conosco, pois não somos uma geração má. Aí que nós paramos semana passada. Nós não somos uma geração má, nós somos uma geração santa, a Bíblia diz. Então, essa passagem não se pode ser aplicada por nós hoje, quando Jesus dizia que aquela geração era uma geração má. Os fariseus, eles pediam um sinal. Todos nós no dia de hoje, nós precisamos de ver um sinal, que um pregador faça algo grande, extraordinário, faça milagres, curas, enfim, que o pregador ele faça um grande espetáculo para que alguém acredite. Então, Jesus está falando a respeito daquela geração, os fariseus, eles pediam muito sinal, queriam que se parecesse alguma coisa, mas o sinal de Jesus, ele era evidente, ele fazia o suficiente para que as pessoas pudessem compreender a vida dele. Então, Jesus ele fez milagre, Jesus expulsou demônio, Jesus multiplicou os pão, enfim, Jesus curou todas aquelas pessoas que vieram até ele. As pessoas, maioria das pessoas que vieram, todas elas vieram pela fé. Então, como nós estamos falando, esse ensino resume para que nós possamos ter fé. Falamos a respeito da fé, que nós chegamos a conhecer a graça de Deus e podemos obter o milagre pela fé, não por rudimento, não por campanha e não por se voluntariar, querer trazer alguma coisa, comprar uma bênção, não, é pela fé. Então nós se aproximamos pela fé em Cristo e nós recebemos o milagre, recebemos a cura, recebemos o livramento, enfim, a nossa vida prospera, mas pela fé. Então não estamos aqui para apresentar aos irmãos nenhuma artimanha para induzir a pessoa a vir em tantos dias. Bom, esse ensino nós estamos fazendo em tantos dias porque não dá para passar todo num dia só, ele é muito longo. Então foi dividido em tantas partes para que nós pudéssemos acompanhar devagar e conhecer algumas passagens, porque se nós só ler só na letra, como diz, a letra mata. Então se nós ler só na letra e não ter o entendimento com os olhos iluminados, nós vamos acabar continuando no mesmo sistema. Então a nossa libertação, que nós falamos dessa libertação, falamos que nós somos libertos pela palavra de Deus, assim como Jesus falou, se ouvireis a verdade e a verdade vos libertará. Então nesse resumo, nessa nossa caminhada a respeito desse estudo, muitos de nós que já estamos ouvindo aqui, muitos irmãos que estão aqui, eu acredito que pela fé, muitos de vocês já foram libertos,
Muitos de vocês já estão pensando totalmente diferente como vocês pensavam, e eu creio que vocês, pela fé, vocês vão conseguir muito mais ainda do que vocês conseguiram lá no sistema, quando vocês eram prisioneiros. Então, lá no sistema, a pessoa precisava acompanhar, fazer uma campanha de 7 dias, 8 dias, uma semana, 3 dias, 3 quarta-feira, 3 sexta-feira, enfim. Mas a pessoa tinha um valor a ser pago. Nenhum pastor inventa uma campanha e você pode fazer uma campanha fiada. Você tem que pagar pela campanha. Então, na verdade, quando você paga, quando você se voluntaria a fazer esse propósito, você está caminhando pelas obras da lei. Então, você não é justificado pela campanha, você é justificado pela sua fé. Então, é mais fácil hoje você fazer uma corrente de campanha para enganar as pessoas e libertar, do que você ler a Bíblia e trazer um entendimento para que a pessoa possa caminhar ativa nos dias de hoje. Saber que tudo aquilo que nós vivemos no passado, quando nos amedrontava, nós dizia que o diabo podia cercar nossa vida, tirar o que nós tínhamos, colocar uma enfermidade. Então, nesse ensino, nós vamos se aprofundar mais, nós vamos entender o que é que a Bíblia está dizendo a respeito dessa libertação. Então, nós não somos uma geração má. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, ele diz bem assim, vamos acompanhar aqui no ensino. Esse é mais um texto que os pregadores da lei, por não ter a interpretação à luz da graça e da nova aliança, usam para ameaçar e condenar os inocentes, leigos, ovelhas do Senhor. Não tenha medo desse texto, porque o seu corpo é santuário e Espírito Santo que habita em você, e não de um espírito imundo, pois você foi comprado por bom preço. Está lá em 1 Coríntios 6,19. Então, nós somos comprados por um bom preço, pelo sangue de Jesus. Nós não somos uma geração má. Eu vou ler para os irmãos lá em 1 Pedro, versículo 2,9, aonde o apóstolo Pedro dizia assim. 1 Pedro 2 e no verso 9. Pedro dizia assim, veja que Pedro estava falando ao rebanho. Pedro fala, as cartas de Pedro, são poucas as cartas de Pedro. Pedro tem que entender a graça depois, mais ou menos uns 20 anos depois. Ele veio entender que depois da morte de Cristo, era totalmente o Evangelho da graça, já era para ser pronunciado, não era para ter falado a mesma coisa como no início. Então Pedro, depois de 20 anos, Pedro ele passou um longo tempo, como muitos e muitos pastores, chega um certo tempo, ele não sente força, não sente prazer em falar as mesmas coisas. Então tudo que ele viveu com Jesus de Nazaré, ele já não tinha mais o que ele pregar, o que ele falar. Ele não entendeu que depois da morte seria um evangelho diferente, ia se cumprir tudo o que ele falava. Então tudo que Pedro via o que Jesus fazia, então aquele evangelho ele entendia daquela maneira, porque ele era judeu. Então depois de 20 anos ele entendeu, quando o apóstolo Paulo viu que estava pregando a graça, e as pessoas estavam entendendo o evangelho, ele foi entender. Então ele falou assim para o povo: mas vós sois uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele quem vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Então eu estava querendo dizer, olha, antes, quando nós vivíamos, não tínhamos fé. Jesus é que veio para nos dar a fé. Então as pessoas tinham que andar na lei, elas eram justificadas na lei, que algo que eles fizessem, se eles andassem bem, eles tinham salvação. Senão, é como o sistema hoje prega. Então eles pregam a lei. Se você andar debaixo das ordenanças, você está salvo. Se você fez algo de errado, você perdeu a salvação. Então, o evangelho para os judeus, eles eram justificados pelo que eles faziam. Então Pedro estava falando, nós somos uma geração eleita,
uma geração eleita, escolhida, sacerdócio real. Então a nós foi dado de graça. Cristo morreu, pagou um alto preço por nós, então foi dado de graça. Então Pedro estava falando dessa maneira. E Jesus, quando falou aos fariseus, ele falou que era uma geração mau, porque eles viam, eles acompanhavam as Sagradas Escrituras, mas eles não meditavam nas profecias que falavam a respeito quando viesse o Messias, como que ia ser. Então eles estavam voltando para trás, estavam seguindo a lei de Moisés. Então, quando a pessoa começa a seguir os livros, na verdade, Êxodo e as leis de Moisés, a pessoa não vai ter um alcance espiritual. Na verdade, ele vai caminhar de acordo com a lei. Então nós não somos hoje, nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, depois da morte de Cristo. Então era esse resumo que Jesus estava falando aos fariseus, mas eles não entendiam, então eles pediam um sinal. Então nós hoje, nos dias de hoje, que sinal nós esperamos? Bom, todos os sinais já vai ser cumprido. Então quando Jesus falava assim que quando se cumprisse todas aquelas partes que ele dizia, vão pregar o evangelho da salvação. Era esse evangelho que Jesus estava falando, que no final dos tempos iam pregar o evangelho. Daí que Jesus vinha. Essa é a chance do povo de hoje entender o evangelho da salvação. Então, se nós continuar pregando um evangelho velho, as histórias velhas, as pessoas não vão entender o que é salvação, não vão entender o que é libertação, não vão entender como andar na fé. Então elas vão fazer um rodízio, vão voltar e nunca vão conseguir ter fé e enxergar o que Jesus fez lá na cruz. Então, nos dias de hoje, o sinal maior para nós é a morte de Cristo lá na cruz, para que nós creia que pelo sangue dele nós somos salvos, nós somos sarados, nós somos libertos, nós somos curados, enfim. Nós somos uma nação santa, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então uma propriedade, depois de comprada, o comprador é ele que vai colocar o mandamento, o jeito que ele quer que seja. Numa propriedade ele faz o que quiser. Então com nós foi assim. Ele que quis assim, que nós fôssemos assim. Então nós já somos uma geração santa, fomos escolhidos por Deus. Amém? Diz assim, Jesus já havia ressuscitado e deu uma palavra aos 12 discípulos. E anos depois deu outra palavra para o apóstolo Paulo, para que ministrasse aos gentios, quanto este foi arrebatado ao terceiro céu. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, e no versículo 1 e 2. Então perceba uma coisa. Mais tarde Jesus apareceu aos 12 e disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer será condenado. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 14, 18. Essa passagem não tem nada a ver com nós. Então, esse texto, os pregadores dizem que se nós não se batizar, nós não vamos ser salvos. Mas essa palavra aqui, Jesus deu aos 12 discípulos. Os 12 discípulos, eles eram judeus e eles andavam sob o preceito da lei. Então Jesus tinha dado essa ordem a eles: vão e preguem o evangelho, curem os enfermos, expulsem os demônios, enfim. Era essa ordem que Jesus tinha dado a eles. Como eles eram judeus e seguiam a Jesus, que Jesus também estava debaixo da lei, que veio cumprir as ordenanças, então eles faziam tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Então eles caminhavam com Jesus, tudo que eles viam, eles estavam obedecendo aquela ordenança, seguindo o que Jesus fazia. Então os 12, há uma diferença dos 12 para o apóstolo Paulo. Por que será que o apóstolo Paulo veio depois e Jesus revelou para ele totalmente diferente? Porque Jesus precisava pegar um homem que nem o apóstolo Paulo, que nem nós hoje, carrancudo no sistema, pessoas que vivem debaixo das obras da maldição, pessoas que estão cansadas de até fazer o mal para si mesmo, porque sobrecarrega o corpo físico nas ordenanças. Então Paulo vivia assim. Paulo, ele se achava religioso. Paulo nasceu num berço religioso, então ele era estudado,
Então ele tinha tudo nas mãos. Então era um homem perseguidor, ele prendia os cristãos, enfim, ele fazia tudo o que era errado, mas na visão dele fazia certo. É como o sistema no dia de hoje. Na visão deles, eles fazem certo, mas estão fazendo errado. Então, Jesus tinha que aparecer para Paulo e dizer para ele: já está tudo consumado. Daqui para frente, um evangelho de salvação. Então, o apóstolo Paulo foi separado para uma missão especial. Tinha que pegar um homem daquela qualidade para mostrar a grandeza dele nele, e através do sofrimento de Paulo, diz o apóstolo Paulo que ele cumpriu o restante do sofrimento de Cristo no corpo físico dele, pregando o Evangelho. Ele se desgastava pregando o Evangelho. Então o apóstolo Paulo, se nós for ter um exemplo dele, que ele diz que nós devemos de ser imitadores dele, assim como ele foi de Jesus. O apóstolo Paulo, ele era um homem que ele fabricava tenda, e ele vendia as tendas. Tenda quer dizer aquelas barracas, antigamente não tinha casa. Então você vê, o apóstolo Paulo fazendo tenda, para ele sobreviver, o lugar onde ele passava, ele trabalhava para viver. Ele poderia ter montado uma tenda e construído uma igreja, mas a função dele não era fazer igreja, como o sistema hoje faz com as pessoas. Ele pega uma pessoa, recruta como um pastor, unge como um pastor, enfim, envia ele para um lugar destinado a abrir uma igreja. Mas a intuição dele não é conduzir as pessoas à salvação, é conduzir a pessoa para que a pessoa possa entrar no ambiente, possa se alimentar, mas não o suficiente para entender a palavra de Deus. Então as pessoas continuam no erro, achando que a Bíblia tem algumas passagens que nós devemos de aplicar nos dias de hoje na vida das pessoas. Então, se Paulo tinha tudo isso, e ele pregava o Evangelho por amor, e ele sabendo o chamado dele, então ele era contradizente ao sistema que vivia. Paulo andava debaixo do sistema, como nós antes, vivia fazendo as coisas que na verdade aborrecia o Espírito de Deus por nós fazer, mas pela nossa ignorância de nós não querermos procurar mais a palavra, enfim, chegamos até um certo ponto que nós não aguentamos mais. Então Deus, ele revela a palavra para que nós possamos ser espelho para outras pessoas, e eles possam entender de que evangelho nós estamos falando, de que liberdade nós temos, de que função nós somos chamados. Para que nós somos chamados? Nós não fomos chamados para ser escravos do sistema, nós não fomos chamados para ser perdedor, nós somos vencedores, geração eleita, geração de propriedade exclusiva de Deus. Então nós não podemos ser aquelas pessoas que tudo que o pastor fala aceitar, mas nós temos que olhar na Bíblia, conferir se ele está falando aquilo que está na Bíblia. Mas para começo nós temos que entender que alguns livros foram escritos para que nós meditássemos e entendêssemos como o povo lá atrás vivia. Então alguns textos aqui os pregadores usam para sobrecarregar a nossa vida, para ficar mais pesado o nosso fardo. Então quanto mais pesado for o fardo, mais a ovelha se vê cansada e come na mão do pastor. Então é dessa liberdade que nesse estudo nós falamos, para que as pessoas sejam libertas pela palavra de Deus. Não dependam do homem para fazer nada, mas dependam de Deus. Porque a pessoa precisa congregar para agradar a Deus e ouvir a palavra. O pão que nós oferecemos não é o pão da Santa Ceia, é o pão espiritual. A água que nós oferecemos para vocês é o Jesus. Ele falou que aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Então se você ir na igreja buscar a água da igreja, você vai ter sede. As pessoas usam fazer campanha e dizendo, ainda eles colocam esse texto que Jesus falou, aquele que beber dessa água terá sede. Isso é bíblico. Mas eles usam a garrafinha e fazem você levar, e não entendendo o que aconteceu com a mulher samaritana, que ele falou que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então ali já não tem como fazer uma campanha, levar uma água, tomar uma água para ser curado. A água é espiritual, você tem que ter sede de Jesus. Então se nós tiver sede dele, ele nos revela a palavra. Então não é justificado por algo que você vai buscar, mas por aquilo que você ouve. Então é pela pregação da fé que a manifesta as grandezas da nossa vida. Então quando ele apareceu aos 12, foi essa instrução que ele falou, vão e preguem o Evangelho. Enfim, façam isso.
Mas nós vemos que nos dias de hoje não estão fazendo o que Jesus falou. Na verdade, estão fazendo totalmente diferente. Por que as igrejas hoje estão cada vez crescendo mais? Porque, na verdade, eles já se dispersaram do Evangelho. Na verdade, o centro das igrejas hoje já não é mais Cristo. O centro da igreja hoje é conduzido pelo homem. Então, o homem ele tem o livre-arbítrio de ele inventar tudo o que ele quiser. Mas nada é aprovado por Deus se não for da vontade de Deus. Então, Deus permite que nós hoje veja tantos escândalos dentro das igrejas, tantas coisas erradas. Sabe por que Deus permite isso? E Ele vai permitir, as coisas vão ficar mais feias ainda, porque é só assim que a pessoa sai do sistema. Porque se Deus não permitisse essas coisas, as pessoas ficavam de escravo a vida inteira. Assim acontecia com as pessoas quando estavam lá no Egito. Eles estavam debaixo da ordenança, eles comiam tudo aquilo que o faraó dava, sobrecarregava, colocava peso neles, então eles eram judiados. Então o que acontecia? Eles se viam presos. Eles tiveram a liberdade a quem Deus libertou eles, mas eles queriam sempre voltar. Então assim está o povo hoje no sistema evangélico. O povo hoje ele gosta do sofrimento. O povo hoje gosta de andar sofrendo naquilo que ele acha que é certo. Então Deus permite que haja bastante escândalo, que haja pastores enganando as pessoas, que haja pastores fazendo tantas coisas erradas. Ele permite endurecer o coração dos pastores para que eles façam tantas coisas, para que as pessoas, elas sozinhas, que se acham eleitos, escolhidas de Deus, olhem o escândalo e elas falam: eu não aceito mais isso, então eu vou sair de lá. Então Deus permite que você seja liberto. Quando você abre os seus olhos espirituais, você enxerga. Mas isso não é por Deus. Deus não se alegra daqueles espetáculos que as pessoas fazem em frente do altar. Deus ele não se agrada do jeito que o homem domina as pessoas. Então Deus ele não vai levantar alguém como um profeta hoje que vai falar: pastor, fecha a tua igreja porque você está sendo guiado pelo homem. Deus não vai permitir isso. Deus vai permitir que as ovelhas dele andem. É como está lá em 2 Tessalonicenses, que Deus permite a operação do erro, para que eles andem, e eles tendo olhos vejam, ouçam e vejam, mas não entendam. Então as pessoas estão vendo que aquilo é uma palhaçada, mas não abrem os olhos espirituais. Então caminham assim como estavam caminhando com o faraó. Apesar de serem libertos, eles não querem a liberdade, eles querem voltar novamente para o sistema. Então a pessoa hoje vem, ela recebe esse ensino, ela recebe essa palavra que diz que nós somos uma geração santa, somos propriedade exclusiva de Deus, somos comprados pelo bom preço. Amanhã a pessoa volta para o Egito, para a Babilônia, vai fazer uma campanha de libertação. Chega lá, o pastor vai colocar um demônio na vida dele. Sabe qual é o demônio que ele vai colocar? É o demônio de falta de entendimento, sabe? Esse é o pior demônio da carne, que a carne quer ver. A carne ela não se contenta, e a carne nunca vai ser curada espiritualmente se ela não der permissão para o Espírito Santo trabalhar na vida dele. Então a pessoa tem o Espírito Santo, mas ele dá mais moleza para a carne, ele permite que a carne judie dele. Então hoje os faraós evangélicos, eles estão dominando a geração eleita, estão colocando cabresto na vida das ovelhas e estão conduzindo elas do jeito que querem. Então se nós hoje não enxergar com os olhos espiritualmente, nós vamos cair. E quando nós cair, é que nós vamos se levantar pelo poder de Deus. Aqueles que são eleitos, aqueles que são escolhidos por Deus. Porque tem tantas pessoas sofrendo no sistema e não conseguem se libertar. Há mães, há pais, filhos, irmãos procurando por libertação e não consegue libertação. Como que a pessoa não vai conseguir a libertação se ela está debaixo de uma ordenança? A Bíblia diz que todo aquele que está debaixo das obras da lei está debaixo de maldição. Assim está o pastor debaixo de maldição, assim estão as ovelhas. Não estamos justificados pela campanha, mas sim pela palavra da fé. Então quando nós depositamos a nossa fé, olhamos pela palavra, nós cremos na palavra, nós já enxergamos as coisas mais claras. Então, obter a fé, Jesus disse: se você tiver fé
no tamanho de um grão de mostarda. Veja que é tão pequena a fé. Então, hoje, usam de uma fé tão grande, inventam tantas coisas para iludir a pessoa, e ainda dizem que é o Espírito Santo que me deu essa campanha, me mostrou. Nós temos que fazer. Então as pessoas embarcam nisso. Jesus falou, se um guia cego guiar outro cego, os dois cairão no buraco. Então as pessoas hoje não enxergam o que estão vivendo. Então, se nós entender que o Evangelho da Graça é dado para nós só ouvir e pela fé nós receber, nós estamos andando e agradando a Deus. A Bíblia diz que Deus ele não se agrada daquele que retrocede, daquele que volta para trás. Quer dizer, aquele que volta para trás, o que é? Aquele que tenta ludibriar, negociar com Deus. Deus não se agrada com isso. Porque se não tiver amor, diz o apóstolo Paulo, de nada adianta. Não adianta, se você não tiver amor vir para a igreja, não adianta você vir para a igreja. Se você não tiver amor, não adianta você tocar louvor. Se você não tiver amor de ofertar, não adianta ofertar. Então você está sendo enganado por você mesmo. Então a carne permite que você seja enganado. Então o dia que você cair, o dia que você estiver fraco, e você olhar para Deus, olhar para Cristo, você entender que Ele morreu por você e pagou um alto preço, você se levanta. Se você procurar se justificar em algo dentro da igreja, por um objeto, por alguma coisa, você não vai vencer. Porque você já é vencedor, mas você está olhando para as coisas que a tua carne quer que você veja. Então hoje, o Evangelho está escandalizado. Hoje, de todas as igrejas que tem, está com 99%, tem 10% só que fala a verdade. 99% estão caminhando as pessoas para a destruição. Então, por isso que está cada vez pior. Cada vez está ficando pior e vai ficar pior. Então, quando as pessoas enxergam tanto escândalo, quando as pessoas enxergam tantas coisas erradas dentro da igreja, é aquele momento que Deus está tirando você do Egito. Quantos de vocês não estão cansados de ir na igreja, fazer tantas correntes, tantas campanhas, tantas coisas, e vocês não conseguiram? O fardo estava tão pesado, que não conseguia enxergar o que Cristo fazia. Então, nós temos que viver de uma forma diferente, agradar a Deus a partir do momento quando o nosso coração bater mais forte e falar, eu preciso mais de Deus. Nós não vemos hoje um culto abençoado, que as pessoas, quando termina o culto, falam, nossa, eu senti Deus falando comigo. Como foi bom a pregação, Deus hoje me exortou, me ensinou, Deus me repreendeu. As pessoas saem da igreja e falam, nossa, mas que campanha poderosa, nossa, agora eu vou vencer, nossa, o pastor está vendo. O pastor joga até fogo do altar, mas fogo da carne, e alimentar o espírito não alimenta. Então a ovelha sai cansada, do mesmo jeito que entrou, ela volta. Amanhã, no dia da precisão, a pessoa tem que procurar quem? Vai procurar o pastor. O pastor não ofereceu aquilo que Cristo fez. Então, nós precisamos hoje olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo, que é por Ele que nós vencemos. Amém? Então diz assim, pergunta, para quem Jesus dirigiu essas palavras? Não vai me falar que foi para nós, os gentios. Está claro que no verso 14 ele apareceu aos 12. E aos 12 eram judeus. Mas os gentios, biblicamente, essa palavra não é para nós, pois Paulo, o apóstolo dos gentios, em nenhuma das suas 14 cartas nos disse que, ou nos ensinou tal coisa, quem pudesse suportar me suporte. Assim dizia o apóstolo Paulo. Então, uma vez Jesus disse aos judeus, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós, os judeus, não podeis suportar agora. Está lá em João 16:12. E há tempo para que todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Quando Jesus falou essa passagem, que vocês não podem me suportar, ele estava falando para os discípulos lá. Eu tenho tanta coisa para falar para vocês, mas não vai dar tempo. Vocês não podem entender agora, mais tarde vocês vão entender. Então, mais tarde quer dizer o quê? Eles ainda não estavam preparados. Porque eles andavam como nós amigos. Se nós andar junto um com o outro, nós vamos conhecer a vida pessoal da pessoa. E talvez se nós revelar um segredo, a pessoa não vai acreditar. Assim eram os apóstolos. Eles andavam junto com Jesus, viam os milagres, mas ainda eles não estavam preparados.
porque eles eram judeu e Jesus era judeu. Então Jesus estava levando o evangelho para aqueles. Ele estava dizendo: aquele que não crer será condenado. Por quê? Tinham olhos para ver, ouvido para ouvir, não ouviam e não entendiam. Quer dizer, não aceitavam Jesus. Então era para aquela geração que ele falou: uma geração má e adúltera, que estão me pedindo um sinal. Como que vai pedir sinal vendo tantas maravilhas que Jesus fazia? Pedir mais sinal. Então esse evangelho que nós estamos falando, que é para o gentil, foi comprado por bom preço. Então ele falou: vocês não podem suportar ainda. Então quando ele falava em João 16:12, ele estava falando da vinda do Espírito Santo. Ele falou: se eu não for, o Espírito Santo não vem a vocês. Quando Jesus morreu, ele falou: eu enviarei outro Consolador. Jesus era como um Consolador, como um amigo, andava junto com eles. Então eles se sentiam consolados. Ele falou: então quando eu for, eu enviarei o Consolador, e ele vos falará todas as coisas e vocês vão entender. Então o Espírito Santo é a palavra, é essa que nos conduz e nos traz força. Então, para esse motivo que os discípulos judeus não entendiam o palavreado de Jesus. Então Jesus falava algumas coisas por parábola e falava algumas palavras, eles entendiam que a nós era dado entender os mistérios de Deus, e aos que estão de fora não. Quando nós dizemos os que estão de fora, Jesus dizia: os que estão de fora é aqueles que não estão dando ouvido, porque muitos estão dentro da igreja, mas não estão dando ouvido à palavra. Assim os que andavam com Jesus, andavam com Jesus e não davam ouvido, quer dizer, não entendiam o que ele estava falando. Então procuravam andar com Jesus para matar a fome do corpo físico, mas não se alimentavam espiritualmente. Então aqueles procuravam querer. Veja que nem toda a passagem de Jesus, nem todo mundo era curado. Eram poucas pessoas que eram curadas. Aqueles que tinham fé alcançavam, porque é pela fé que eles iam procurar Jesus. Andavam no deserto tão longe para procurar Jesus, para ouvir Jesus falar. Então eles alcançavam a cura deles através da fé. Amém? Então diz assim, em outras palavras, mesmo ressuscitando, não era ainda o tempo a revelar essa doutrina àqueles 11 discípulos que não estavam preparados. Então eles não estavam preparados, aqueles discípulos, para ouvir tal coisas, muito menos podiam suportar. Foi prudente. Jesus respeitou o tempo de Deus. Jesus disse para eles: ninguém põe, muito menos remendo de pano novo em vestido velho, pois semelhantemente rompe o vestido e se faz maior a ruptura. Então, para nós adiantarmos um pouquinho aqui, Jesus estava falando a respeito da nova aliança. Quando Jesus fala que não se põe vinho novo em odres novos, é como se a odres é aquele copo que era feito de couro. Então não se pode pôr vinho novo, aquilo você não poderia se estragar. E assim também não se põe remendo velho em pano novo, porque assim rasga o remendo é fraco. Então ele estava querendo dizer a respeito da nova aliança, o novo pacto. Ele quer dizer, não se podemos misturar as coisas da lei de Moisés com o meu propósito que eu vim fazer. Então era esse propósito que Jesus estava falando aos discípulos. Ele estava falando: vocês têm que andar da conformidade que eu estou andando, mas depois da minha morte será diferente. Então, até no passado tempo, o apóstolo Paulo, ele queria impedir a Jesus de não prosseguir naquela caminhada para morrer. Até Jesus falou para ele: arreda-te de ti, Satanás. Então você vê, Jesus chamou Pedro de Satanás. Hoje o sistema diz que Satanás é o diabo, é o acusador, mas Satanás é a carne, é aquele que nos acusa. Então quando Jesus falava para Pedro: arreda-te, Satanás, ele estava dizendo: a tua carne não quer que eu cumpra meu propósito, porque Jesus veio para morrer. Ele sabia que estava chegando a hora, e Pedro não queria que Jesus morresse. Então Pedro estava tentando segurar Jesus para que ele não fosse até aquele lugar onde ele seria morto. Então ele estava falando: não se põe remendo novo em vestes. Quer dizer, não se mistura as coisas. Quer dizer, não se pode viver de um Velho Testamento para um novo. Ele estava querendo dizer que depois da morte dele seria diferente. Assim diz: anos depois começou a obra em Saulo, o apóstolo Paulo. Mais à frente revelou a mensagem completa.
como na verdade de Cristo está em mim, e esta glória não me será tirada. 2 Coríntios 11:10. Outro texto mal interpretado é esse: eu vos dei aos 70 discípulos judeus antes de Cristo autoridade para pisar em serpentes, escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, quando Jesus enviou os 70 discípulos, Ele deu autoridade, a mesma coisa a eles. Então, no trajeto de Jesus, Ele não enviou só os 12, Ele enviou 70 discípulos, mesma coisa, a mesma instrução. Ele falou: vão e preguem que é chegado o reino de Deus. Vão e preguem, façam tudo isso que Ele falou para os outros. Eu vos dou autoridade para vocês pisarem em serpente e escorpião. Então eles tinham autoridade para expulsar demônio, para curar, enfim, para fazer tudo aquilo que foi dado a eles, porque eles eram judeus e estavam vivendo daquela velha aliança, assim como Jesus. Então o ministério de Jesus era forte e ele dava autoridade. Hoje os pastores, eles querem se comparar como Jesus, então eles unem as pessoas e destinam um para cada lado e querem fazer como Jesus fazia. Só que hoje nós vivemos uma nova aliança. Então isso para nós, esse texto é mal interpretado. Então hoje nós não podemos fazer as mesmas coisas, enviar as pessoas com esse propósito, porque hoje é totalmente diferente. Hoje é pela graça. Hoje é nós se reunir e falar da palavra de Deus para que a pessoa cresça espiritualmente. Não é indução, não é fazer com que a pessoa busque alguma coisa para apresentar que está buscando a Deus, mas na verdade está negociando com Deus. Então hoje é a verdade que vos liberta. Hoje não é a campanha que liberta, hoje é a verdade que liberta. Amém? Então dizia assim, este é outro texto: não cabe a nós, os gentios, enquanto o povo gentil não entender plenamente a palavra de Deus, para nós foi entregue a sua plenitude ao apóstolo Paulo, e não conseguirá discernir as excelências da graça do apostolado. Jesus, antes de assumir a sua obra na cruz, enquanto os espíritos malignos estavam soltos, Jesus ainda não tinha vencido. Deu ordem àqueles discípulos para que expulsassem esses demônios das pessoas. Então eles foram e voltaram dizendo: Senhor, pelo teu nome até demônios se submetem. Mas Jesus lhe disse: não vos alegreis porque os espíritos vos submetem, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Amém? Então, quando Jesus falou assim: se alegrem, porque antes vocês foram escolhidos. Hoje essa palavra para nós tem força. Nós devemos que se alegrar porque nós somos escolhidos, não porque expulsamos o demônio, porque fazemos o que o sistema tentou passar para nós. Então ele queria dizer que eles tinham autoridade, né? Como muitos hoje dos pastores usam dessa suposta liberdade para fazer uma cena que é um demônio na vida da pessoa. Mas hoje já não é mais dessa forma. Então hoje, essa força que nós vemos, nem tudo que nós vemos é diabo. O maior diabo que tem é a nossa carne. Esse que é o diabo da carne. É ela que nos faz errar e nos faz ficar para baixo e não conseguir entender a obra de Cristo lá na cruz. Então esse é mais um texto que o sistema tenta embutir na nossa mente, fazer com que nós acreditem em algumas passagens da Bíblia que hoje nós devemos viver assim como era. Então foram escritos para nós saber que a nossa geração era diferente. O povo eleito, o povo escolhido não vive com medo, vive crendo na morte de Cristo. Então nós não temos medo mais de demônio, nós não temos medo mais de Satanás, porque se o nosso nome está escrito nos céus, então será que o que Cristo fez lá na cruz não é maior do que o tal do inimigo, do que o tal do perseguidor? Então dizia assim: antes de Cristo na cruz era preciso que os discípulos expulsassem demônios, porque isso que Jesus lhes deu autoridade para fazer tal coisa. Mas Paulo entendeu e discerniu
por revelação de Jesus Cristo, na cruz aniquilou o diabo, quer dizer, despojou os principados e potestades. Colossenses 2,15, colocou-os em prisões eternas, escuridão. Judas 6. Vamos meditar um pouquinho aqui. Então, antes da cruz, o diabo tinha que pedir permissão para Deus, para se achegar nas pessoas, assim como aconteceu em Jó. Mas Jó é Antigo Testamento, Jó é velha aliança. Aconteceu com Jó, mas com nós hoje não pode acontecer. O apóstolo Paulo diz no livro de Hebreus 2,14, ele diz que através de Cristo, quer dizer, ele morreu lá na cruz do Calvário, quer dizer, ele aniquilou o diabo, ele tirou o poder do diabo para que ele não pudesse mais nos acusar. Hebreus 2,14 diz assim, que era preciso ele fazer isso. Então, naquele tempo, onde falavam que o diabo andava ao nosso redor, Pedro falava, e segundo Pedro fala que o diabo é o nosso adversário e anda ao nosso redor, rugindo como leão. Pedro estava falando porque ele acreditava que assim era no tempo de Jesus de Nazaré. Então o diabo andava em derredor da pessoa. E o apóstolo Paulo teve a revelação de que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus lá na cruz do Calvário. Então está escrito em Hebreus 2,14, diz assim, veja como é que hoje nós sabemos que o poder do inimigo não pode nos acusar e nem tem poder sobre a nossa vida. Diz assim, e visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela sua morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que pelo medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Então, quando você vê hoje o pastor dizendo que é o diabo que está na sua vida, que é o diabo que está ceifando a sua vida, na verdade não é o diabo, é a sua carne que recebeu algo induzido pelo seu pastor, pelo suposto pregador. Então, aquele espetáculo lá no ensino passado, anterior, nós já falamos a respeito que Deus envia a operação do erro. Os espíritos enganadores, aquele que você vê, que entrevistam a pessoa ali na frente e dizem para a pessoa, o que você vai fazer na vida dele? A pessoa diz que vai destruir a vida dele. Ele pergunta, quem é você? Daí ele fala, sou eu. Manda o chefe aqui agora. Então é domínio do pastor. Aquilo lá não é o diabo. A nossa carne vê para a carne e acredita que é o diabo, mas não é o diabo. Se a Bíblia está dizendo que Cristo aniquilou, quer dizer, tirou o poder de Satanás através da morte dele lá na cruz, então aquilo não é o diabo, aquilo é carne. Então a carne, ela enxerga, ela vê e ela se contenta com o que ela vê. Então quando nós enxergamos espiritualmente que Jesus morreu e aniquilou o poder do diabo, então aquilo não pode ser o diabo, porque ele não pode estar em todas as partes. Então para isso que servia a morte de Jesus lá na cruz. Dizia assim, aniquilou o diabo, Hebreus 2,14, e despojou os principados e potestades, livrando todos os seus filhos, e colocou-os em prisão eternas. Judas 6 fala a respeito dos espíritos. Judas 6, deixa eu ver se eu acho aqui Judas 6, mas já vamos ler. Então, quando nós vemos hoje alguém falando que é o diabo que está fazendo mal em nossa vida, não é o diabo da carne. Diz assim, Judas 1, verso 6, diz assim, e aos anjos que não guardaram o seu
principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisão eternas, até o juízo daquele grande dia. E assim, se nós lermos o livro de Judas, nós vamos entender que a respeito de Judas, como Judas, o propósito de Judas veio, assim são o sistema no dia de hoje. Tem o mesmo coração de Judas. Na verdade, usam de uma falsa liberdade para nos acusar. Então, esses espíritos que a Bíblia diz, que também está lá em Colossenses, ele triunfou lá na cruz, quer dizer, despojando de todo o principado e potestade, quer dizer, ele colocou todos eles em prisão. Então não é um espírito tranca-rua, pombagira, não é o Zé Pilintra, enfim, vários nomes de espíritos enganadores que hoje usam para dizer para as pessoas que as pessoas estão com mal na vida. Então, esses espíritos existiram lá no passado, antes da morte de Jesus. Então, pela morte dele, ele aniquilou essas forças. Então, se nós somos casa espiritual, somos propriedade exclusiva de Deus, e ele comprou pelo bom preço, como é que pode, aonde há luz, as trevas não podem se aproximar? Se nós temos o Espírito Santo, se nós somos luz, como é que o mal pode habitar na nossa vida? E a Bíblia diz que aonde habita o pecado, não pode habitar a luz. Então, se há um mal na nossa vida, se há um demônio na nossa vida, não pode ter luz. Só há espaço para um, ou a luz ou as trevas. Então fica fácil nós receber as trevas na nossa vida quando nós não conhecemos aquilo que aconteceu lá na cruz do Calvário. Então é fácil a pessoa jogar maldição na vida da pessoa e a pessoa receber maldição. Então hoje, nos cultos de libertação, nos cultos de cura, nos cultos de revelação, uma que é a revelação que o apóstolo Paulo fala, é a revelação da palavra de Deus, que ele foi arrebatado e ouviu palavras que ele falou que não é lícito falar ao homem, porque muitos não vão compreender. Então é fácil lançar uma maldição na vida da pessoa. Os pregadores usam, roubando a palavra de Deus, dizendo nos cultos de pentecostal, que eles são fervorosos, dizem que o Espírito Santo está falando com eles, quando eles falam, assim diz o Espírito Santo, que há um mal na sua vida, há um câncer na sua vida, que há um demônio na sua vida, o diabo vai ceifar a sua vida, o diabo vai puxar o tapete para que você caia, o diabo está arrumando algo para derrubar você. Então eles usam dessa passagem onde o apóstolo Paulo falou, que é a revelação da palavra. Então eles usam isso aí para prender as ovelhas. Então quanto mais prender as ovelhas, mais chance eles têm de segurar elas no sistema. Então é fácil revelar a pessoa na carne e dizer que o Espírito Santo está me dizendo que o irmão tem um caroço na cabeça, o irmão tem uma dor de cabeça. Então é fácil, a pessoa pela fé ali, ela não tem fé para ouvir a palavra, mas ela tem fé para receber uma maldição. Então ela automaticamente ela recebe. Eu tenho um nó, eu tenho um caroço na minha cabeça, estou com dor de cabeça. Então automaticamente o psicológico dela começa a trabalhar e ela começa a ficar doente, porque ela imagina que foi o Espírito Santo que revelou ao pastor que ele tem um problema. Então fica fácil colocar essas artimanhas na vida da pessoa, e a pessoa não entendendo que os demônios, os espíritos malignos não têm autoridade para entrar na vida da ovelha, do que é escolhido por Deus, daquele que Deus predestinou, daquele que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Bem mesmo antes de nós nascer, Deus já tinha nos predestinado e escolhido como é que ia ser a nossa vida. Então hoje, nós não temos que ter medo dessas atuações que hoje mostram para nós. Mas nós temos que entender que tudo aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário vale para nós nesse dia. Então esse dia é glorioso no que Ele preparou para nós. Então não precisa ter medo do que o sistema coloca. Basta ter um pouco de fé e enxergar com os olhos espirituais, para que nós possamos enxergar a liberdade
foi conquistado por nós lá na cruz. Amém? Então diz assim: há pregadores de igreja que vivem enfatizando as obras do diabo, quando isso diz: para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, se foi Jesus que se manifestou, veio para destruir as obras do diabo, e veio para fazer tudo isso, já se cumpre o propósito de Deus. Então, se Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, era esse o propósito que ele estava falando, para aniquilar essas forças. Então hoje, você vê os carros de som que saem fazendo propaganda, eles estão falando mais das forças do diabo do que da força e o poder de Deus. Então eles usam, veja que a Bíblia diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. O que eles apresentam na vida das ovelhas? As obras do diabo, que eles querem dizer, mas é obras da carne. Então eles mentem que é obra do diabo para a pessoa ter medo. E a pessoa com os olhos vendados, não entendendo a palavra, ela crê automaticamente que há um mal na vida dela. Então, eles pregam mais o diabo do que Jesus, o que ele fez lá na cruz. Então você vai hoje num culto para receber a palavra, entender que você é um vencedor em Cristo, que você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você vai lá, os pregadores estão pregando mais do diabo para impor o medo, porque quanto mais medo colocar nas pessoas, mais força eles têm, mais domínio eles têm. Então eles colocam: você que tem problema financeiro, você que tem um mal na sua vida. Mas que mal nós temos na nossa vida? Se nós somos perfeitos em Cristo espiritualmente, a nossa carne tem um mal. O apóstolo Paulo disse que a nossa carne traz um grande mal que nunca vai se converter, nunca vai aceitar. Mas nós temos que enxergar com os olhos espirituais. Então eles colocam essas mensagens: você que tem problema na sua casa, você que tem problema, que quer libertar essas coisas. Então a propaganda é grande, mas eles mostram as obras do diabo. Quer dizer, estão tentando mentindo para as pessoas que são obras do diabo. E Paulo diz que são obras da carne. O que quer dizer obra do diabo? A pessoa que bebe é obra do diabo. A pessoa que fuma é obra do diabo. A pessoa que pinta o cabelo, que pinta as unhas, enfim. A pessoa que bebe, a pessoa que prostitui, enfim. Tudo isso são obras do diabo para eles. Mas a Bíblia fala que são obras da carne. Então aquele que anda na carne não pode agradar a Deus. Então nós temos que mortificar a nossa carne e viver nessa fé, entendendo que o sacrifício foi maior, e não o diabo e não os demônios que podem nos afetar. Então aqui nós podemos entender que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Será que ele não desfez lá na cruz do Calvário? Hebreus 2,14, que quando diz que o diabo foi destruído na morte dele. Então não é o diabo que você está vendo nas igrejas por aí. O diabo tem mais força do que Jesus fez lá na cruz do Calvário hoje nessas igrejas. Então o diabo é mais pregado nas igrejas do que o poder de Deus. Então quando Jesus estava falando que eu vos dou autoridade, era naquela época, porque o Satanás ele rodeava a terra, mas hoje ele não pode fazer nada. Hoje as ovelhas escolhidas, que têm a mente aberta, nenhum mal pode habitar dentro delas. O que nós fazemos de alguns erros na nossa carne, Deus conhece o nosso jeito de viver, as nossas atitudes. Ele sabe que nós se esforçamos para fazer algo, mas a nossa carne, como diz, ela é fraca. O espírito já está pronto, mas a carne é fraca. Então, se nós não caminhar olhando espiritualmente, nós nunca vamos se levantar. Nós sempre vamos dar corda para o pastor nos ludibriar e nos enganar, e nós voltar sempre a mesma coisa, andar sempre no mesmo caminho. Então as pessoas nunca vão entender o que Jesus fez lá na cruz do Calvário, se não ler Hebreus 2,14 e não entender 2 Colossenses 2,15, que ele falou que ele triunfou, ele andou carregando a cruz. Para todo mundo vendo o que ele estava fazendo, todo mundo, mas ninguém entendia o que ele estava fazendo. Era para destruir essas forças.
essa força que aprisiona a nossa mente. Amém, igreja? Então diz assim, dizem que o diabo faz, acontece, quando na verdade a Bíblia diz outra coisa, totalmente contrário. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus Cristo, participou das mesmas coisas, para que pela sua morte aniquilasse, quer dizer, aniquilar, pode ver que já ficou no passado, aquele que tinha o poder, não é que tem o poder, tinha o poder, quando tinha, que já não tem mais, então não pode ter poder hoje. Esse texto desmascara os pastores. Se um irmão aqui, se uma irmã que está aqui, e ele for um dia no sistema, vocês terminem esse estudo e vão no sistema fazer uma campanha de libertação, e quando vocês verem o pastor pegando pelo cabelo um irmão, uma irmã, enfrentem o pastor pelo Espírito Santo, fale: pastor, quero que o senhor pare agora mesmo e leia Hebreus 2,14. Eu quero que o pastor faça isso. Aí eu acredito no diabo. O que o pastor vai ler? O pastor vai destruir o espetáculo dele, ele não pode fazer isso. Então ele vai olhar para o irmão e para a irmã e dizer: vocês têm demônio. Sabe por quê? Porque nós que somos escolhidos por Deus, nós entendemos o que a carne está fazendo e nós entendemos o enganador. Então quando nós entendemos essas coisas, nós sabemos que aquilo é para a carne. Mas por que todas as pessoas gostam de ver isso? Porque gostam de enxergar para o homem cheio de poder. Entendeu? Então naquela época era preciso os apóstolos ter poder, foi dado a eles, mas hoje esse poder não é dado mais dessa maneira. O poder hoje é da palavra de Deus, a autoridade que nós pregador, nós membros, nós raça eleita, nós temos que enfrentar a nossa carne e mostrar de dedo. Está escrito, eu creio no que está escrito. Se Jesus morreu e aniquilou, pastor, me explique, que diabo é esse que está na vida da minha irmã? Que diabo é esse que está na vida do meu irmão? Entendeu? Então isso desmascara o sistema quando nós falamos dessas coisas que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Então os pregadores fazem apologia ao diabo e eles engasgam quando nós citamos a eles Hebreus 2,14. Então nenhum deles vai aceitar, porque eles estão vivendo da lei. Se tirar o diabo, se tirar as campanhas, enfim, se tirar tudo aquilo que põe a medo nas pessoas, não tem nada para nos apresentar. Daí como é que ele vai fazer alguma coisa para atrair as pessoas? Se a Bíblia diz, Jesus disse que todo aquele que meu Pai envia, esse vem a mim, eu jamais lanço fora. Então é preciso hoje ter tanto espetáculo dentro das igrejas. Não sei se os irmãos estão por dentro, mas tem tantas coisas que hoje fazem dentro das igrejas. As pessoas estão cantando, estão arrodeando, gritando, caindo por chão e dizendo que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não se manifesta dessa forma, através de grito, cair por chão. Enfim, unção de tudo que é jeito. Tem unção do riso, tem unção do aviãozinho, tem, olha, todo tipo de unção, mas é unção para a carne. Ungido pelo Espírito Santo são poucos que Deus levanta, porque há poucos que vão entender do que isso nós estamos falando. Nós estamos falando das grandezas de Deus. Nós não estamos aqui exaltando o diabo, Satanás, o perseguidor que perseguia lá no passado. Hoje nós estamos falando que Cristo é maior e Ele venceu por nós, por mim e por vocês. Assim Pedro falou: vós sois raças eleitas. Então se nós somos eleitos, por que nós vamos dar a oportunidade que usem a nossa família para fazer espetáculo? Como que eu vou convidar uma pessoa para ir no sistema? Eu vou levar a pessoa no sistema que hoje eu já sei, Deus me revelou, e assim Deus está revelando para vocês. Como que vocês vão voltar para o sistema e pedir libertação? Como que vocês vão libertar o esposo de vocês, filhos de vocês, se não há libertação para eles no sistema? A prisão, há um faraó lá esperando que vocês voltem a comer daquela comida estragada, daquela prisão. Quando viviam, estavam presos lá, queriam sair, mas não podiam sair. Quantas vezes os irmãos e as irmãs oravam para Deus, que queriam ouvir Deus falando, e Deus hoje está falando com você através da palavra. Era para esse propósito que Deus colocou nós lá no sistema. Assim como eu andei no sistema, eu tive que passar por lá
para que um dia Deus me revelasse espiritualmente e falasse: você está no lugar errado e com pessoas erradas. Aí eu pude entender que eu fui eleito, fui escolhido por Deus, e eu não preciso viver essa vida. Eu sou mais que vencedor, porque Cristo venceu lá na morte, lá na cruz por mim. Então eu não preciso ter medo desse mal. Esse mal não existe na minha vida, está aniquilado. Então, quando receberem palavras que vêm para nos cercar, vocês têm autoridade, assim como Jesus deu autoridade para os 12 discípulos. Pela fé, vocês aniquilam. O pastor revelou mentira sobre a sua vida, você fala: em nome do Senhor Jesus, está repreendida essa boca mentirosa. Isso já aconteceu comigo. Eu orar quando o pastor está falando mentira e Deus repreender ele não poder falar aquilo que queria falar. Por quê? Porque a Bíblia diz: onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. Assim são vocês. Vocês não devem ter receber maldição, não devem ter receber aquilo que os homens enganadores estão passando para vocês. Amém, igreja? Então diz assim, então eles fazem propaganda. Eles fazem propaganda do diabo. Em vez de eles falarem em Deus, eles usam os demônios. Enfim, nome de tantos demônios que a Bíblia não cita nenhum desses. Então isso nós já vemos que são obras da carne. O nosso ensino, nós já passamos por tudo isso, mas alguns dos irmãos não vieram algum desse ensino aí. Então, algumas partes as pessoas podem não entender bem. Então, o ensino, ele traz a liberdade de você conhecer tudo aquilo que foi conquistado. Então, quando nós perdemos a melhor parte da palavra, nós ficamos faltando algo em nossa vida. Nós não podemos perder a unção que Deus nos dá de entender espiritualmente aquilo que Ele quer falar com nós a cada dia. Então, os pregadores que andam divulgando e fazendo propaganda das obras do diabo, engasgam quando nós citamos João 3,8. Por quê? Porque, vamos supor, o que nós vamos falar num culto de adoração a Deus? Quando nós estamos falando da graça de Deus, por que nós vamos ficar fazendo propaganda do diabo? Se nós sabemos que ele não tem valor algum para nós. Se nós sabemos que lá na morte foi destruído o poder dele. Então, nós temos um problema em nós. Ou nós não ouvimos, ou nós não procuramos. Então, quando nós pensamos assim, é de uma forma que nós somos enganados. E a maioria das vezes nós somos enganados porque nós demos a chance das pessoas passar aquilo que eles queriam passar e nós não buscamos. Quando nós buscamos pela orientação espiritual, pela palavra, nós vamos entender a respeito da vinda de Jesus, que ele viveu no corpo de Jesus de Nazaré e cumpriu o propósito. Então, essas forças que aprisionavam nós antes, hoje elas não podem aprisionar mais nós. Então, há tantos argumentos que podem ser passados para a pessoa, mas nós não podemos exceder muito o nosso tempo, senão nós não conseguimos fazer num tempo máximo. Então, para isso, precisamos de muito mais tempo, para que nós falássemos muito mais ainda. Mas depois, as pregações que vem em graça, nós vamos entender muito mais ainda o que significa através dessas forças. Em todo esse ensino, em resumo, nós vamos entender muito mais que a nossa força, ela vem do Espírito, já está aí dentro de nós. Nós só precisamos exercitar um pouquinho da nossa mente. A Bíblia diz que, não tem problema, terminou aí. A Bíblia diz que nós na verdade somos umas pessoas que somos vencedores. Nós não podemos dar ao ouvido as coisas que aniquilam as forças que é de Deus em nossa vida. Então, quando nós exercitamos na palavra de Deus, automaticamente Ele revela para nós a palavra e nós enxergamos espiritualmente. Então, quer dizer, foi revelado a nós. Então, aqueles que perderam o ensino, que perderam de ouvir a palavra, fica vagando algumas partes onde que não entenderam. Então fica difícil quando a pessoa não ouve a palavra de Deus. Então não acontece as bênçãos na vida da pessoa. Então, se a pessoa, quando vem para uma campanha, o maior desperdício que é falar dessas coisas. É falar que o diabo tem poder na vida da pessoa, que o diabo está dominando a pessoa. Então a pessoa sempre vai ficar dependente. Então ela deu oportunidade para que o acusador, que é o homem, a carne, está colocando uma acusação na vida da pessoa. Então eles, na verdade, eles fazem apologia, quer dizer, eles estão usando
daquilo que não tem força na vida da ovelha, e enganando a ovelha e tirando aproveito que para eles é bom. Então, diz assim: o único diabo que existe hoje é a nossa carne, em que não habita bem algum, pois quando queremos fazer o bem, o mal está conosco. Está em Romanos 7,18. Paulo falava que quando ele queria fazer alguma coisa, ele não conseguia, porque a carne dele não deixava ele fazer, entendeu? Quer dizer, o corpo físico lutava contra as coisas que era para ele fazer. Então ele falou: a minha carne não habita mal algum. Então, quando nós fazíamos uma coisa errada, e nós aborrecíamos a Deus, Deus ele já sabia que a nossa carne ela é fraca. Mas nós temos que cada vez exercitar na palavra, que nós fique forte. A mente e o espírito, o coração, tem que dominar a carne. Quando na nossa mente ela não comanda, e o nosso coração, então a carne ilude nós. Então, um exemplo: se a nossa mente olha um objeto, nós pensamos, e com o coração nós falamos: não, isso é meu, então nós vamos na conquista. Assim é a fé. Então a pessoa deixa essas fortalezas entrar na cabeça da pessoa, e com o coração ele crê. Então ele automaticamente ele permite que essas coisas se invadam na vida dele e não tem força para se levantar. Então nós temos que usar a nossa mente mais ainda para entender e aniquilar a força da carne. Então diz assim: quando Paulo disse não deis lugar ao diabo, está escrito lá em Efésios 4:27, não era o diabo espírito que ele se referia, pois este já tinha sido aniquilado por Jesus lá na cruz, da sua morte, em Hebreus 2:14, nós vimos agora. Então, Efésios 4:17 e 32, que ele diz a respeito das obras da carne ao diabo, é da mesma forma quando lemos 2 Coríntios 2:10, que ele diz: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu perdoarei. Eis que tem perdoado, por amor de vós fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Esse Satanás é a nossa carne. Então, quando nós falamos que se nós perdoamos um para o outro, é a nossa carne. Veja quantas pessoas perdoam as pessoas e dentro da igreja, e lá fora estão odiando. Não é o diabo, é a carne. A carne tem a tendência de odiar a pessoa. No mesmo momento que ele odia a pessoa, ele ama a pessoa, porque a carne ela é aborrecida, a carne é sem vergonha. Então a carne quer alegrar as pessoas. Então Paulo estava falando que era a respeito desse Satanás, que ele estava falando dessa carne. Esse que era o diabo, esse que era o tal do acusador. Nós vamos ver aqui mais para frente que esse Satanás, na verdade, são pessoas, são seres humanos. São pessoas que têm a mente em prejudicar as pessoas. Não é o Satanás espiritualmente, aquele que tinha força. Diz assim: a quem não ser vencido por Satanás, não se deixe vencer pelas obras infrutíferas, quando a carne nos domina. Esse momento estamos sendo vencidos por Satanás. É isso que Paulo estava falando. Veja em 1 Coríntios 6:12, mas nós não vamos ler lá. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Quando a pessoa pratica continuadamente o que convém, é porque está sendo vencida por Satanás, que é a carne. Todas as coisas me são lícitas, mas nenhuma me deixarei dominar por nenhuma delas. Quando essas coisas são lícitas, domina a ovelha, quer dizer, a carne. Então, quando a pessoa vê esses exemplos e ela se deixa se enganar, não é o diabo, não é o espetáculo do diabo, é o espetáculo da carne. Por isso é que Paulo disse que as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Está lá em 2 Coríntios 10:4. Outro texto distorcido que é esse: por isso quisermos ir convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, e Satanás nos impediu. Então veja aqui, nós vamos meditar um pouco nessa palavra aqui. Quando Paulo diz que eu quis ir até lá, assim como nós, quantas vezes nós quisemos ir a tal lugar,
Nós quisemos fazer tal coisa, nós quisemos ir para a igreja, mas choveu, aí me deu preguiça, eu não fui. Nós quisemos ir a tal lugar, mas não deu. Entendeu? Ele estava falando a respeito da carne. Alguém nos impediu. Entendeu? Então Paulo estava falando dessa maneira, que era para destruir essas fortalezas, essas coisas que vêm na nossa mente. Então quando ele falou, quando eu quis ir, Satanás nos impediu, essa passagem são uma das passagens que os pregadores iludem nós e distorcem, porque isso não é o Satanás. Nós já vamos ver aqui que não é o Satanás o perseguidor. Vamos ver quem que é o Satanás que Paulo estava falando. Essa é a nossa perseguição no dia de hoje. Entendeu? Por nós pregar a verdade, esses Satanás que Paulo está falando vão nos perseguir hoje. É desse Satanás que Paulo estava falando, não era do Satanás espiritual, aquele que tinha força, porque aquele foi aniquilado lá na morte de Cristo lá na cruz. Então conta-se com os dedos quem entende esse texto. Veja bem o que é isso aí. Para entendermos esse texto claramente, precisamos ler também o versículo anterior, 14, 17, para que você entenda a história. No verso 16, em que Paulo disse aos judeus impedirem ele de falarem aos gentios para que fossem salvos. No verso 15, os judeus mataram o Senhor Jesus, mataram os profetas e perseguiram, e a Paulo os apóstolos não agradavam a Deus, eram contrários a todos os homens. Impediram Paulo de pregar aos gentios para que eles não fossem salvos. Esses foram os Satanás que impediram Paulo de ir ter com os tessalonicenses. Paulo estava partindo de viagem para ministrar a palavra. Um exemplo, eu, pastor, algum de vocês, ia a algum lugar, mas chega uma pessoa ao teu redor e ele fica te iludindo, não faça isso, não faça aquilo. Esse era o diabo da carne. Quer dizer, o inimigo tentador era a carne. Paulo diz que Deus permite que nós tenha um espinho na carne. O espinho na carne também é o próprio diabo, o próprio Satanás, que quer dizer, mas não espiritualmente, os da carne. Então, as pessoas não querem que nós falem desse evangelho, assim como perseguiram Paulo. Era desse diabo que ele estava falando. Quem eram os diabos? Se nós meditar bem aqui, nós vamos ver que eram os judeus. Eram os próprios apóstolos, alguns deles, os que eram fora dos escolhidos dos apóstolos, entendeu? Os que eram escolhidos por Jesus, os judeus, a quem foi dado a eles a autoridade de falar daquele evangelho. Então eles tinham inveja de Paulo. Então eles tentavam impedir Paulo que fosse aos gentios e falasse dessa graça, que eles foram comprados pelo sangue de Jesus, que eles são mais que vencedores. Então esses eram o diabo da carne que impediam Paulo de levar o evangelho da graça àquele povo. Então Paulo estava falando que era esse diabo perseguidor da carne que iludia as pessoas e não queria que as pessoas entendessem o evangelho da graça. Então impediam Paulo de pregar aos gentios para que eles não fossem salvos. Na Tessalônica, bem-aventurado o homem que pode suportar o entendimento da minha compreensão das Escrituras. Eu sei que em todos tenho fundamento e alicerces sólidos para comer tão sólido alimento espiritual. Paulo disse, segundo a graça que me foi dado, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja como que edifica. Então aqui o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 3, 10 e até 14. Paulo fala, que fundamento eles têm de querer me impedir eu fui arrebatado até o terceiro céu e eu recebi essa revelação que o diabo foi aniquilado lá na morte de Jesus lá na cruz. Então eles estão me impedindo de eu ir lá falar para os gentios que não tem demônio na vida deles, que eles não podem viver das obras da lei, eles não precisam fazer campanha para se justificar. Paulo falou, eu pus o fundamento como um prudente construtor. Então Paulo estava falando aqui, o fundamento e o outro edifica, mas veja como edifica sobre ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Quer dizer, cada obra de cada um vai se manifestar e no dia vai demonstrar que tipo de obra é. Então Paulo estava falando, se o outro vem e edifica, ele estava falando desses perseguidores, desses diabos na carne. Se o outro vem e edifica,
a graça de Deus num outro entendimento, e não fala dessa sã doutrina que não existem essas coisas, então o fundamento dele não é Cristo. Então é comparado a alguns cristãos, a alguns pastores, a alguns crentes, como esse tipo de obra que ele está falando. Alguns são comparados como ouro, como pedra, como feno e como palha. Então, os que são fenos são aqueles cristãos que na verdade ouvem o Evangelho um pouquinho e eles nem dão bola muito. Logo se dispersam e saem. São os cristãos fenos. Qualquer coisinha afeta eles. Amanhã eles vão embora, dizem o pastor é um herege, ele está falando mentira, eu não acredito no que ele está falando. Eu quero fazer campanha, eu quero vencer, eu quero libertar minha família, eu quero buscar uma água lá na igreja. São os cristãos fenos. Entendeu? Qualquer coisinha espalha eles, qualquer uma palavra forte espalha eles. Então, se nós chegar no sistema e falar de Hebreus 2,14, as pessoas vão ficar confusas, porque eles não têm entendimento ainda. Então tem que ser tratado como crianças. Mas os irmãos aqui estão sendo alimentados com coisa forte. Então os irmãos já estão a mente preparada, estão entendendo o que a Bíblia diz desses fundamentos. Então alguns são comparados como esse, alguns são comparados com madeira, alguns insistem, venham, entendeu? Venham, batalham, fazem campanha, buscam, entendeu? Mas se chegou um outro pregador e não falou da continuidade da campanha, não citou alguma coisa assim, não agradou a ovelha, ela vai embora. É como madeira, ela queima um pouquinho e ainda sobra um restinho. Então é um cristão madeira, daquele que sobra um pouquinho, um carvãozinho. Se assoprar, ele pode ser que ele volta a ter um pouquinho de força, mas diferente não. Então muitos cristãos hoje, muitos evangélicos são comparados como isso. Muitos são comparados como pedras preciosas. Pessoas que vêm, brilham na igreja, vêm, canta louvor, faz de tudo, ajuda o pastor, tudo, entendeu? Nossa, é muito maravilhoso, como eu adoro servir a Deus. Mas algum problema que deu, ele pega e sai de fininho. Por quê? Ele só brilhou ali, na verdade ele não tinha fundamento. Ele ouviu as oportunidades, ele chegou na frente, aceitou o Evangelho, aceitou Jesus de Nazaré, levou Jesus embora, levou a água embora, enfim, fez de tudo. Mas qualquer coisinha, ele se desagradou do pastor, vão embora. Alguns brilharam, mas onde estão essas pessoas que brilharam? Entendeu? Porque não tinha fundamento, sabe? Então o apóstolo Paulo estava falando, cuidado quando alguém edifica. Isso serve para os pastores, serve para os pregadores, enfim, para todos nós, mas há comparação de cada um deles. Então alguns como pedra são duros, pastores, membros são duros, eles não aceitam de maneira nenhuma. Então muitos não vão aceitar o Evangelho da Graça. Eles são como pedras, podem bater, ele racha, mas não amolece. Então são muitos pastores não aceitam a graça de Deus. Por quê? Porque eles dizem, eu estou tantos anos no sistema, eu oro tanto e Deus não me revela essas palavras. Como que para você vai me revelar? Eu tenho tantos anos de ministério, 20 anos de pastor. O membro diz, eu tenho 20 anos na igreja e eu nunca ouvi um pastor falar isso. Nunca ninguém me falou disso aí. Porque a pessoa estava sendo edificado num edifício que não tinha fundamento. Então a obra dele vai se quebrar, vai se queimar, vai parar de brilhar uma hora. Então era esse fundamento que o apóstolo Paulo estava falando, que muitos não vão suportar, não tem entendimento para suportar. Então cada um veja como edifica. Outro fundamento que ele diz, alguns são como ouro, como prata. O que é prata? A prata é um material mole. Mesmo que passe luta, mesmo que passe batalhas, mesmo que faça tantas coisas, ele não desiste. Ele está ali na igreja, tem um membro, ele está ali, são poucas pessoas, está ali, os irmãos, as irmãs não desistem, tem poucas pessoas na igreja, mas eles estão igual prata, estão ali, estão esperando que Deus vai falar com eles, Deus vai ensinar eles, Deus vai ser na vida deles, são como prata, são pessoas que não desistem. Uma hora vai chegar a bênção, entendeu? Então Paulo estava dizendo, esses são comparados como uma fundação. Alguns que são como ouro, alguns brilham, alguns entendem. Os que são chamados de ouro são aqueles que entenderam a vida perdida que viveram. Foi uma vida perdida. Tantos anos numa igreja, no ministério. Por exemplo, eu fiquei 7 anos num lugar, no ministério.
ajudando a fazer coisas tão absurdas, e achando que eu era alguém, entendeu? Vendo tudo aquilo que o pastor fazia, e eu não me dava conta. Mas um dia Deus falou: você é um ouro, você vai brilhar. Então Deus precisou fazer eu passar por tudo aquilo, e para que me caísse a ficha, falar: você está no lugar errado, fazendo coisa errada, isso não se agrada. Então, são como ouro, nós temos que brilhar. Então, o ouro, ele precisa passar pelo fogo, ele precisa ser tirado todas aquelas resinas, toda aquela sujeira que tem, para que ele fique limpo. E o ouro, ele tem que brilhar, assim como a pedra, mas ele tem que ser firme, por mais que seja difícil, mas tem que lutar, tem que vir sobre a conquista que foi conquistado lá na morte de cruz, lá no Calvário. Então, entendendo esse fundamento, o apóstolo Paulo estava dizendo, cada um veja como edifica. Então, se o pastor edificar a igreja dele, como apóstolo, como pastor, como bispo, enfim, ele veja como está edificando, porque quando for o momento, vai cair a sua obra. Então, ninguém quer construir uma obra com um alicerce mau. Então, essas obras evangélicas que tem por aí, essas gaiolas do sistema, elas foram construídas com isso, com pessoas que procuravam na carne, entendeu? Estavam procurando na carne, então procuravam por aquilo que a carne desejava. Então, eles inventam campanha, então passa a ser um edifício construído com feno, palha e madeira. Então as pessoas não têm alicerce. Então as pessoas sofrem e eles estão pulando de galho em galho porque não estão sendo alimentados. Então a igreja santa, sacerdócio real, povo escolhido e propriedade exclusiva de Deus, são aquele povo que não desiste, ouve a palavra de Deus, pratica, vive pela fé e é mais que vencedor, porque ele sabe que foi dado a ele. Então era esse o diabo da carne que Paulo estava falando, que nós não precisamos ter medo desse diabo que estão mostrando para nós na igreja, porque era o diabo da carne, era os perseguidores. Então nós hoje vamos ser perseguidos, os irmãos vão ser perseguidos, se os irmãos entenderem essa graça e viver pela fé, porque as pessoas vão convidar os irmãos e vão falar: irmão, vamos lá na minha igreja, porque lá vai vir um pastor de fora, ele é um grande pregador, ele vai fazer uma campanha, e a irmã vai ver que ele tem um grande poder de Deus, entendeu? A irmã vai ver, os irmãos vão ver que estão iludindo a pessoa, tirando do rumo que é viver pela fé e agradar a Deus para servir ao homem, andar num fundamento que não vai ter força. Então a pessoa vai cair no dia a dia. Então Paulo estava dizendo a respeito dessas forças: cada um veja como edifica. Eu prefiro edificar sobre o fundamento dos apóstolos, como diz o apóstolo Paulo. Então, edificar num fundamento sólido, tratar as pessoas com a palavra de Deus, não inventar artimanha para trazer as pessoas para dentro da igreja, para dizer que Deus me revelou tal coisa e mostrar para a pessoa levar embora. Pedro disse um dia, subindo no templo, ele encontrou uma pessoa que era paralítico, estava sofrendo. E ele precisava comer, ele estava passando fome. Quando Pedro estava chegando em João, aquele paralítico pensou que eles iam dar alguma coisa, e Pedro não tinha o que dar. Pedro não tinha ouro nem prata. Ele falou: mas tudo que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Então ele creu pela palavra, ele recebeu. Assim somos nós cremos pela fé, nós recebemos. Então eu ofereço para os irmãos hoje, eu não tenho prata, não tenho ouro, não tenho dinheiro, mas tudo que Deus me revelou para mim na palavra, eu quero que os irmãos recebam. Porque se os irmãos receberem a palavra de Deus, vocês vão estar livres desse sistema que aprisiona vocês, e vocês vão servir a Deus de coração. Esse é o maior objetivo de vocês entender a fé cristã. Nós não somos evangélicos, brincamos de crente, nós estamos para servir a Deus de coração. Então, nós vivemos como uma nação santa, sem medo. Não precisa ter medo daqueles que vos acusam. Use a fé, ponha a fé em ação. Quando alguém falar: vamos fazer tal coisa, você fala: eu já sou mais que vencedor. Então, está aniquilado essas forças. Amém, igreja? Amém. Então, vamos encerrar hoje, porque não conseguimos fazer tudo o que tinha que fazer, mas Deus quer falar na palavra. Mas graças a Deus que os irmãos estão aqui, são poucos, mas estão sendo comparados como ouro, como pedras preciosas, como uma prata, que vocês vão vencer no dia a dia. Vocês vão ver que a força de vocês não é a força de vocês, mas aquela que vem de Deus. Amém, igreja?
Senhor Deus e Pai, já quero te agradecer, Senhor, por essas poucas pessoas, Senhor, mas o alicerce é verdadeiro, Senhor. Tudo aquilo que a Tua Palavra nos diz, Senhor, nós cremos que pela Tua Palavra, Senhor, nós somos mais do que vencedores, Senhor. Somos nação santa, somos povo de propriedade exclusiva de Deus, Senhor. Eu não estou aqui para oferecer nada a essas pessoas na carne, Senhor, mas tudo aquilo que o Senhor me deu, Senhor. Assim elas recebam, Senhor. Assim a autoridade que o Senhor nos deu, a unção que o Senhor nos deu na Tua Palavra, Senhor. Que assim esse povo, Senhor, assim essa igreja receba do Senhor, e que sejam vencedores, Senhor, e que tenham força, Senhor, para aniquilar tudo aquilo que o homem coloca sobre a vida deles, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por essas pessoas que o Senhor enviou aqui, porque eu creio que é o Senhor que enviou, e o Senhor não vai dispersar elas, Senhor. Então, meu Deus, que a Tua graça nos basta, Senhor, que a Tua Palavra nos basta no dia de hoje, Senhor. Somos mais que vencedores pela fé, Senhor. Te agradecemos hoje, Senhor, e te agradecemos pelo dia da manhã, que não sabemos como, mas o Senhor é em nossa vida e será para a glória do Teu nome. Graças a Deus, glorifique a Deus. Amém.